no começo do século XX, já se sabia que a luz não, desculpe, que o elétron carregava a carga elétrica. Mas o que é um elétron? Essa é uma questão bastante importante, eu diria fundamental no começo do século XX, até a década de 30, uma questão fundamental. Observe que a luz, ela é, de fato, uma onda. E uma maneira da gente mostrar isso é através da famosa mancha de Arago ou mancha de Poisson. Então, no século XVIII, século XIX, Agustin Fresnel desenvolveu uma teoria supondo que a luz era uma onda, e Arago fez experimentos que mostraram isso. Mas o Poisson, ele acreditava que era simplesmente uma partícula. E foi o próprio Poisson, por isso que é chamado também mancha de Poisson, que sugeriu, ora, se a luz é realmente uma onda e não partícula, como eu imagino, e como Newton imaginava que fosse, se eu pegar um pequeno objeto metálico, bem pequeno mesmo, né, amassado, coloco sobre um vidro e atrás eu jogo luz, uma determinada distância, uma distância relativamente longa, e essa distância para eu enxergar esse efeito é função do diâmetro desse objeto circular, eu vou jogar a luz sobre ele, e também do comprimento de onda da luz. Então é melhor ser feito com luz monocromática, o efeito fica mais simples. Mas o Poisson diz, se a luz realmente fosse uma onda, eu deveria, no meio, a uma determinada distância, observar um brilho, onde deveria estar completamente escuro. Então, o Arago fez o experimento e mostrou que tinha esse brilho previsto, a distância prevista pelos cálculos de Fresnel e com a suposição do Poisson. Então, o Poisson ajudou a destruir com a ideia dele, o que ele acreditava que realmente fosse. E o legal é que, no meio da década de 20 do século passado, foi desenvolvida uma teoria para explicar o movimento do elétron em torno do hidrogênio, em torno do próton no átomo de hidrogênio. Então, a principal teoria é a teoria que é conhecida como mecânica ondulatória. O criador é esse austríaco Herr Schrödinger. E, segundo essa teoria, o elétron, assim como os fótons, é uma onda. Então, com essa suposição, eu posso reproduzir muito bem diversos experimentos em laboratório. E, obviamente, eu não vou fazer essa discussão porque está além do escopo aqui da nossa palestra sobre o eletromagnetismo. Mas uma questão interessante é o seguinte, o que é que causa o magnetismo no elétron? Então, aquele modelinho do Maxwell, com aqueles hexágonos e com aquelas polias loucas entre os hexágonos, obviamente está muito longe da realidade. O que produz o magnetismo são momentos magnéticos associados aos elétrons. Mas o que é que produz um momento magnético no elétron? Essa entidade que é descrita de uma forma muito precisa por uma equação de onda, que é a equação de Schrödinger. Então, a primeira tentativa foi feita por Arthur Compton, exatamente há 100 anos atrás. Ele escreveu um artigo chamado O Elétron Magnético. Não tem esse acento aí, é porque o programa que a gente usa gosta de ficar corrigindo a gente, mas o Compton escreveu esse artigo e o magnetismo seria associado à rotação quantizada do elétron. Então, isso é uma primeira aproximação. Porque, obviamente, o elétron não é nem uma bola para estar girando.
Depois tem um trabalho importante de Uhlenbeck, Goldsmith, Elétrons girantes e a estrutura dos espectros, é uma Nature de 1926. Esse Thomas escreveu esse artigo também na Nature, do mesmo número, o movimento do elétron girante, e uma das principais tentativas de se entender por que, além da carga elétrica, os elétrons também possuem um campo magnético, que é uma questão bem nada trivial. E em 27, um ano depois, o Wolfgang Pauli, é o mesmo Wolfgang Pauli do princípio da exclusão de Pauli, um dos grandes físicos da primeira metade do século XX, escreveu sobre a mecânica quântica dos elétrons magnéticos. Então, todos esses trabalhos tentam fazer essa discussão. Um trabalho fundamental, um dos trabalhos mais importantes do século passado, é a teoria quântica do elétron, que pela primeira vez é estabelecida a equação de Dirac. Então, essa equação é a equação quântica relativística do elétron. Então, ela explica o movimento dos elétrons do ponto de vista quântico e envolvendo altas velocidades. E um outro trabalho importante é do Dirac, singularidades quantizadas no campo do elétron. Cara, o programa botou acento aqui em todos os elétrons. Depois eu vou tirar tudo. Mas, nesse artigo de 1931, o Dirac, o grande Paul Dirac, estabeleceu a teoria da antimatéria e do monopolo magnético. Então, a gente sabe que pelas equações de Maxwell, a princípio não existe um monopolo magnético. Mas, eventualmente, por alguma transformação matemática, a gente pode imaginar um mundo no qual o monopolo magnético exista. Então, isso é discutido nesse artigo do Dirac, e também o fato de que existe antimatéria. E hoje é um assunto de ponta nas pesquisas relacionados ao átomo de hidrogênio. E o pessoal está estudando agora o antiátomo de hidrogênio, ou seja, a antimatéria do hidrogênio. Kunze fez uma investigação na cama de Wilson e relatou em 1933 o aparecimento de uma partícula de natureza incerta, segundo ele. E essa partícula, na verdade, é um muon. Então, o muon é uma partícula que ela tem um tempo de vida muito curto. O tempo de vida dela é de 2,2 microsegundos, ou seja, 0,0000022 do segundo. Isso é obtido nesses aceleradores de partículas, nesses experimentos no CERN, nesses grandes laboratórios. E ela tem como característica, além do tempo de vida curto, uma massa que é 207 vezes, aproximadamente, a massa do elétron. E depois que ele é produzido, como eu falei, o tempo de vida dele é 2,2 microsegundos, ele decai, o muon decai num elétron, mas num antineutrino do elétron mais um neutrino do muon. Então, essa é a equação de decaimento do muon. E, obviamente, aí a energia se conserva como em qualquer fenômeno da natureza. A gente pode definir um momento magnético, esse Mi agora já tem um Mi aí em cima, eu repito a equação de decaimento do muon no elétron, no antielétron do neutrino do elétron e no neutrino do muon. E logo abaixo eu coloco uma fórmula para especificar o que a gente define como momento magnético do elétron. Então, isso é dado por 1/2 de E, H cortado sobre a massa do elétron, ou H sobre 2π, como
Como não tinha o H cortado para colocar, eu botei H sobre 2π, que é o H cortado. Então, isso é a definição do momento magnético do elétron. E o momento magnético de qualquer partícula, pessoal, pode ser escrito como 1 meio de EH sobre 2π MP. E eu posso também escrever como, em termos de uma razão giromagnética e do spin, esse S é o spin da partícula. E eu quero mostrar para vocês que existe uma pequena mudança, uma pequena diferença entre esse fator giromagnético do muon entre os cálculos realizados com as teorias que dão origem ao modelo padrão que a gente tem e os experimentos realizados ultimamente. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui em umas duas, três transparências para a gente encerrar essa discussão. Então, na mecânica quântica relativística, a razão giromagnética vale 2 para todas as partículas com spin não nulo. Como o elétron, nulo, tudo isso é 2. Da teoria quântica de campos, que é uma teoria mais avançada, que algumas pessoas estudam aqui no departamento, não é exatamente o meu ramo de estudo, mas esse aspecto dá para a gente conversar um pouco. A razão giromagnética é dado por 2 mais um fatorzinho relacionado com flutuações quânticas do campo. Então, o campo que a princípio era preenchido por éter, na verdade, ele tem flutuações. As teorias quânticas de campo mostram isso. Então, eu posso reescrever isso como 2, 1 mais AP. Ou, se vocês preferirem, o AP, que é chamado de anomalia magnética, 1 meio da razão giromagnética menos 2. Observe que se não tivesse essas flutuações, o GP seria exatamente 2, então o AP, anomalia, seria 0. Né? 2 menos 2 vezes 1 meio dá 0. Mas só que existe essa anomalia. E essa anomalia, ela é proporcional, aí são cálculos complicados, que eu particularmente não sei nem fazer, mas eu sei que existe essa anomalia, ela é proporcional à massa da partícula elevada ao quadrado. Então, se a partícula é mais massiva, ela tem uma massa maior, como o mu, eu posso enxergar com mais facilidade essa anomalia. E aqui eu estou, de certa forma, abusando a linguagem, eu estou chamando isso aí de partícula. De fato, existe uma parte da física que é física de partículas, embora, se a gente fosse rigoroso, essa partícula que a gente está falando não significa exatamente algo que a gente pode determinar precisamente a posição e a velocidade. Pois bem, Neddermeyer e Anderson, no artigo em 37, Notas sobre a natureza das partículas de raios cósmicos, eles mostram que a nova partícula possui exatamente a mesma carga e spin do elétron. Ou seja, o mu possui uma carga igual ao do elétron e spin 1 meio de H cortado. E tem uma massa 200 vezes maior. E Schwinger, que foi um grande físico da primeira metade também do século XX, escreveu esse artigo e mostrou que, baseado na eletrodinâmica quântica, o valor da anomalia magnética para o elétron era da ordem de 0,001161. Então, o modelo padrão, baseado em várias teorias, que foram construídas até a década de 70 do século passado, 1970, 1980, ou seja, envolvendo a eletrodinâmica quântica, teoria quântica de campos
envolvendo a teoria de Abdus Salam sobre a força eletrofraca, envolvendo a existência de quarks. Então, esse é o modelo padrão das partículas, tal como a gente acredita que eles valham atualmente. Aqui tem um acréscimo da partícula de Higgs, que é um bóson escalar, que foi descoberta há pouco mais de 10 anos. Então, esse é o quadro mais fechadinho, e aqui, entre outras coisas, está embutida a eletrodinâmica que a gente discutiu nessas duas últimas sexta-feiras. A questão é o seguinte: calculou-se que o G do mu é 2,002331836220, uma incerteza de 86 nas duas últimas casas decimais. Experimentos realizados nos últimos 10, 15 anos mostraram. Esse resultado é de abril de 2021. Eles mostraram que o G para o mu, ele tem diferenças gritantes nas 4 últimas casas. Então, isso pode parecer pequeno, mas quando você vai confrontar a teoria com o experimento, isso é um valor gigantesco. Então, esse talvez seja o resultado na física mais interessante dos últimos anos. Esse artigo publicado em abril de 2021. Por que isso? Ele está mostrando que existe uma anomalia não prevista por todas as teorias que estão me fornecendo esse modelo padrão de partículas. E o que é que isso significa? Isso significa que a gente pode estar na iminência de começar a construir uma nova teoria nas quais essas que deram origem a esse modelo sejam casos particulares. Ou seja, o momento magnético anômalo do mu está apontando para a iminência de uma nova teoria, quer dizer, pode estar, eu botei uma dúvida bem grande, para explicar os fenômenos eletromagnéticos e os da teoria quântica. Então, se estiver, a gente, da mesma forma que a gente viu como é interessante os pesquisadores dos séculos passados estarem vivendo o nascimento da teoria do eletromagnetismo, eventualmente, a gente pode estar vivendo os primeiros momentos de uma teoria mais ampla. E a consequência, exatamente, dos estudos da teoria eletromagnética. Então, isso eu acho sensacional. E com esse questionamento, eu encerro a nossa conversa sobre a evolução das ideias do eletromagnetismo, mostrando que, eventualmente, a gente pode ainda estar evoluindo. Ou seja, as teorias do eletromagnetismo com a teoria quântica pode ser que ainda nos traga surpresas bastante interessantes.